Bom, o tema principal é sustentabilidade urbana. Só que é impossível falar de sustentabilidade urbana sem antes discutir um pouquinho sobre o que é desenvolvimento sustentável. Primeiro porque não existe sustentabilidade urbana sem um desenvolvimento social por trás, um desenvolvimento de sociedade por trás, também sustentável. E segundo, que é importante que a gente também leve em consideração o que é realmente uma tentativa de chegar a um objetivo sustentável e o que é uma utopia, né? O que é charlatanismo, etc. Então, é importante que a gente discuta o tema primeiro como um todo, antes de entrar nas questões urbanas propriamente ditas, tá? O que acontece? O desenvolvimento sustentável é um conceito que ele já é trabalhado há bastante tempo. A primeira definição foi lá na Assembleia Geral da ONU, em 1972, mas antes disso já houve discussões anteriores, e ganhou muita força com a crise do petróleo, na década de 70 mesmo, porque viu-se que não dava, que se continuasse do jeito que estava continuando o desenvolvimento do capital, vamos dizer assim, o desenvolvimento social iria ficar muito aquém e a Terra não iria suportar esse uso excessivo de recursos naturais. A gente hoje já está vivendo várias consequências disso, porque apesar de muito se tentar fazer diferente, o mundo ainda é totalmente virado para um desenvolvimento do capital e não um desenvolvimento social. Então, assim, foi se estabelecendo vários termos, vários conceitos, a partir de diversas reuniões. Assembleias Gerais da ONU, relatórios específicos, por exemplo, a própria Rio 92, no Rio de Janeiro. Então, foram várias reuniões internacionais discutindo sobre esse tema e tentando chegar em acordos internacionais de redução de uso de recursos naturais. Por exemplo, um famoso é o protocolo de Kyoto, daqui a pouco eu vou falar até um pouquinho mais dele, tá? E mesmo relatórios, a Agenda 21, o Habitat 1, 2 e 3, que também vou falar um pouquinho dele daqui a pouquinho. Então, são várias tentativas internacionais de se chegar a acordos para que se reduza um pouco o uso de recursos naturais. Por quê? O objetivo principal de ambiental, né? Então, assim, inicialmente, o objetivo principal de se falar em sustentabilidade foi ambiental, né? Só que foi se levantando várias outras questões, e a principal delas, e que é a que é mais deixada de lado, vamos dizer assim, é a questão social. Então, não adianta você querer um desenvolvimento sustentável sem pensar na sociedade, né, no viés social. E aí, o que se coloca no relatório de Bruma, que foi o primeiro conceito descrito? Que é necessário que as ações atuais, no caso ainda lá em 1987, não prejudiquem o futuro da sociedade e do planeta como um todo. E aí, só que, o que acontece? Não é especificado quais são essas necessidades. E o que eu coloco aqui? As necessidades, por não serem claras, há uma grande disparidade de consumo entre regiões e países. O que é uma necessidade e o que é uma necessidade de coesão social e econômica? Você ter comida na mesa é uma necessidade de sobrevivência. Você ter casa é uma necessidade de sobrevivência. Você ter saneamento básico é uma necessidade de sobrevivência. Agora, você viajar para Paris já é uma necessidade pessoal. Né? Você ter um carro do ano já é uma necessidade pessoal. Então, você, ao mesmo tempo, você tem indivíduos e principalmente, a gente fala da disparidade social brasileira, né, que é gravíssima, enorme, mas a disparidade social entre países é o que agrava mais a questão da sustentabilidade. Então, você tem países onde a miséria é bastante restrita, e você tem países onde a miséria é praticamente total e super elevada. Então, é muito complexo você falar de desenvolvimento
desenvolvimento social, quando você compara os Estados Unidos, por exemplo, e você compara algum país africano, mesmo que seja um país africano mais desenvolvido, como se fosse, como por exemplo, a África do Sul mesmo. Então, e no Brasil a mesma coisa, você compara uma pessoa de classe média alta com uma pessoa de classe média baixa no Brasil, a disparidade é muito gritante, os nossos altos e baixos são muito altos e muito baixos, né, de questões sociais. E aí, quando se fala na sociedade atual, a gente está falando de uma sociedade em transição. A gente está vivendo constantemente, vocês estão vendo isso na política, estão vendo isso na própria faculdade, etc., os antagonismos muito grandes, de uma complexidade muito grande urbana e social. Então, essa sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade totalmente dicotômica, né? Você tem tanto o milionário quanto o miserável, você tem antagonismos de posicionamento político, você tem vários antagonismos que a gente é mais do que obrigada a conviver nessa sociedade contemporânea, né? E aí, acredita-se que há uma necessidade de mudança de paradigma para se pensar em sociedade sustentável e, principalmente, pensar em cidade sustentável. Porque como sociedade é muito complexo, como cidade é mais complexo ainda. Apesar de que, quando a gente pensa na cidade sustentável, entra muito a questão da tecnologia. Então, é mais aceito, é mais fácil de aceitar tecnologias de Smart City, por exemplo, que é uma das questões de sustentabilidade, do que aceitar que seja reduzida a disparidade social. Então, falando em desenvolvimento sustentável, a gente mexe num vespeiro muito maior do que falando em cidade sustentável, apesar de que uma coisa não vive sem a outra, tá? Querendo ou não, essa mudança de paradigma exige uma mudança de modo de produção, estrutura econômica, ações diretas, políticas e sociais, criando realmente uma relação diferente, diversa e diferente, né, humana, tanto com a atividade humana quanto com relação à natureza. E isso, eu vou ser bem sincera com vocês, há muito tempo eu estudo sustentabilidade, para falar de verdade, desde 2006, desculpa, que eu estudo sobre sustentabilidade. E eu acho que eu nunca tive tão desanimada, vamos dizer assim, com o tema em termos sociais e tão animada em termos tecnológicos. Eu acredito muito nas novas tecnologias, mas, infelizmente, ultimamente eu tenho acreditado muito pouco nas mudanças de paradigmas sociais. Não sei se é só uma constatação que a gente vai criando pela idade, vamos dizer assim, né? A gente vai tirando um pouco da utopia que eu tinha alguns anos atrás, mas, por outro lado, eu fico muito, muito preocupada assim, com o que vai acontecer no futuro, porque a gente está vendo que está sendo muito acelerado a resposta ambiental às nossas ações, e essa resposta ambiental às nossas ações não tem feito tanto, o efeito tem sido contrário, não é que não tem feito tanto efeito, não. Os efeitos têm sido contrários, as pessoas têm ficado cada vez mais individualistas, né, cada vez mais olhando para o próprio umbigo, os países cada vez mais olhando para o próprio umbigo, saindo de acordos internacionais já firmados anos anteriores. Então, assim, nesse ponto eu fico bem preocupada com o que vai ser dos próximos anos, próximas décadas aí nossas. Mas vamos lá, né? O que acontece? Hoje o nosso planeta, ele está cada vez mais urbano. Isso aqui é só um gráfico mostrando a urbanização do mundo em 1980, né, que o Brasil aí tinha mais ou menos 80 milhões de pessoas vivendo em cidades. A Índia, a China e os Estados Unidos se destacavam um pouco mais, mas ainda era um planeta pouco urbanizado. Depois de 2010, um crescimento bem alto no Brasil. Repara que o Brasil mais do que dobra, né? A gente tem um crescimento urbano, um êxodo rural muito grande, o que atrapalhou demais o nosso desenvolvimento urbano, porque foi muito rápido e sem nenhuma contrapartida eficiente, né? Com poucas contrapartidas eficientes de
de produção de infraestrutura, etc. Nossa população ela foi para cidades em busca de oportunidade pela total falta de oportunidade no campo e chegou numa cidade ainda totalmente não estruturada, sem infraestrutura, e a nossa realidade hoje, na maioria das cidades, é um excesso de favelas, áreas bastante degradadas ambientalmente, por conta dessa excessiva urbanização e rápida urbanização brasileira. E depois, a previsão para 2050, teoricamente, é só piorar, né? Principalmente em China, em Índia, a tendência é que fiquem cada vez mais urbanizadas, até porque são sociedades que estão se industrializando cada vez mais, né? Já são super industrializadas, estão se industrializando cada vez mais. Então, assim, o nosso futuro provavelmente vai ser chegar numa urbanização mundial bastante excessiva. E, para isso, a gente precisa pensar melhor essas cidades. Porque, quando a gente fala de território, quanto de território que a cidade ocupa? Se você pensar friamente quanto de território que a cidade ocupa, pensando nas questões ambientais, é muito pouco. Em termos de quilômetro quadrado, é muito pouco. Mas, para eu suprir essa comunidade que está na cidade, eu preciso de quantos hectares de terra para produção? Tanto produção agrícola, quanto produção pecuária, né, produção agrícola para vestuário, né, o algodão, etc. Então, assim, por conta dessa urbanização excessiva, esse consumo que aumenta na cidade, você, consequentemente, também aumenta o impacto ambiental dessa população no entorno e até em áreas bastante distantes desse entorno imediato. Também é só um comparativo, isso também foi um gráfico feito a respeito da pegada ecológica. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma outra imagem também que fala um pouco sobre pegada ecológica. É um termo que é bastante usual, mas pode ser que muita gente não tenha nunca escutado a respeito. Pegada ecológica é mais ou menos o tanto que você, como um indivíduo, marca na terra, vamos dizer assim, quanto que eu consumo de água, quanto que eu consumo de energia, quanto que eu consumo de metro quadrado de agricultura, quanto que eu consumo de metro quadrado de pecuária, etc. É uma conta que ela é feita baseada no consumo do indivíduo por país, né? Então, se você olhar a pegada ecológica de um americano, ela é muito maior do que a pegada ecológica de um brasileiro, que é maior do que a pegada ecológica de um somaliano. Então, assim, a gente tem pegadas ecológicas referentes ao indivíduo, pelo que ele consome, pelo que ele marca no planeta. E aí esse gráfico foi feito mostrando que, se permanecer como está hoje, nessa crescente que está hoje, a tendência é que o cenário futuro, você precisa de mais terras para ter mais recursos para poder atender toda essa pegada ecológica, né? Então, é necessário realmente uma redução para que a gente não tenha no futuro catástrofes muito piores do que a gente está vendo agora. Aqui é só um exemplo com relação ao discurso da sustentabilidade, né? Esse ideário desenvolvimentista, quando a gente fala de desenvolvimento, a primeira coisa que a gente pensa é no econômico, né? Eu vou ter mais dinheiro para ter um consumo maior, eu vou ter mais recursos, etc, etc. E a gente pensa pouco no desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano, obviamente, ele leva em consideração a questão econômica, mas não é só a questão econômica, né? Leva em consideração também a questão de distribuição desse capital. Leva em consideração o acesso a serviço, o acesso a uma infraestrutura adequada, por exemplo, de habitação, etc, né? E aí, quando a gente olha para a relação entre países do norte e países do sul, isso fica muito gritante. A gente tem um desenvolvimento humano bem aquém dos países nórdicos. E, normalmente, quem faz essas reuniões internacionais para definir critérios, etc., tem que levar isso em consideração. Tem que levar em consideração de que uma coisa é os Estados Unidos falar
de redução de CO2, outra coisa é o Brasil falar de redução de CO2. Isso tem que ser levado em consideração. Normalmente, a gente já está aquém de um consumo com referência aos Estados Unidos. Só que, no caso, eles é que estão realmente excessivos, né? Então, assim, e ainda tem um outro, não é problema, né? Mas tem uma outra questão que é também gritante, que é com relação ao crescimento da população mundial. Os países do norte estão tendendo a reduzir a população, e os países do sul com uma tendência muito grande a aumentar a população local. O que está havendo uma diferença é com relação às imigrações, né, que há um tempo atrás não era tão evidente as migrações de países do sul para países do norte. Hoje, por exemplo, a Europa recebe uma quantidade enorme de imigrantes, os próprios Estados Unidos também, uma quantidade enorme de imigrantes. Mas por que eu coloquei essa relação norte-sul? Não é para briga, vamos dizer assim, mas é porque a visão de desenvolvimento é totalmente diferente entre países do hemisfério sul e países do hemisfério norte. Vou colocar para vocês aqui, ó, um autor que é muito bom, que vale muito a pena ler quem tiver interesse nesse tema de sustentabilidade, que chama Wolfgang Sarr. Ele é alemão. Ele fala de uma diferença de visão do que é desenvolvimento sustentável. Ele coloca como perspectiva da competição, perspectiva do astronauta e perspectiva doméstica. O que é cada uma? A perspectiva da competição, ele apresenta como o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico para busca de novas tecnologias, etc. E uma visão que tem uma demanda de conservação do desenvolvimento e não do meio ambiente em si. Por exemplo, o exemplo que ele dá é o protocolo de Kyoto. O que ele dá como exemplo do protocolo de Kyoto? O protocolo de Kyoto, ele define que os países podem ter uma emissão de CO2 até X, mas podem comprar de outros países que não chegaram nessa emissão de CO2 desejada. Então, por exemplo, o Canadá quer ter uma industrialização maior e já atingiu o nível de CO2 definido pelo protocolo de Kyoto, então ele pode comprar o excedente, vamos dizer assim, de outro país. E, teoricamente, isso seria uma compensação econômica com outro país para que esse país tenha um desenvolvimento. Só que o que acontece é que há uma redução muito pequena da real emissão de CO2, porque o país tem a possibilidade de compra, apesar de ter uma compensação financeira. Tem um teto máximo, vamos dizer assim, existe um valor máximo de produção de CO2 mundial, mas com essa possibilidade de compra, países que já produzem muito tendem a produzir cada vez mais. E ainda tem o problema de que alguns países não assinaram de novo o protocolo de Kyoto, né? Então, e são os países que de maior industrialização, no caso, os Estados Unidos e a China. Então, tem um embate muito grande para esses países assinarem, e ele coloca aí esse exemplo como perspectiva da competição, porque ele é todo voltado para essa questão de desenvolvimento econômico. Se eu tiver um desenvolvimento econômico efetivo, consequentemente, eu vou ter um país com desenvolvimento humano efetivo, e, teoricamente, o meu consumo de CO2 vai ser meio que, como é que eu vou dizer, apaziguado, mas eu não vou ter prejuízo na minha produção, né? A outra perspectiva que ele coloca de desenvolvimento sustentável é a perspectiva do astronauta. O que é a perspectiva do astronauta? Ele faz uma referência ao astronauta porque, quando se viu a Terra do lado de fora, viu que ela era finita. Então, tem até um livro muito legal para quem depois quiser também ler, que chama Cidades para um Pequeno Planeta. É a perspectiva mais ambientalista, inclusive ela é uma das mais antigas. Na década de 60 ainda se começou um movimento ambientalista muito forte. E essa perspectiva, ela vê a Terra como finita. Então, muitas das pessoas que prezam por essa perspectiva do astronauta, o gasto de recursos naturais, o consumo, seja o máximo possível
cortado. Né? Essa é, por exemplo, do PIS, vários movimentos ambientalistas têm essa visão, eles colocam essa visão do astronauta. E a última que ele coloca é a perspectiva doméstica. O que é a perspectiva doméstica? É uma visão doméstica do desenvolvimento. Finalmente faz isso com relação ao extrativista e, consequentemente, de uma verdade social. Então, essa visão, teoricamente, é mais humanitária, né? É mais humana e mais humanitária. Eu não estou falando aqui, nem ele coloca que uma é certa, outra é errada. É só uma análise de que, dependendo de quem defende desenvolvimento sustentável, a pessoa está defendendo para um lado ou para outro. Né? E, teoricamente, se você pensar numa coisa mais complexa e mais global, o ideal é dessas três questões juntas, né? A necessidade econômica, a necessidade de preservação da natureza e a necessidade do ser humano, né? De bem-estar do ser humano. Mas fazem uma e você lá no final, cada projeto retrata muito bem uma dessas visões. Eu espero que eu consiga no tempo aí falar até o final. Inclusive, depois acho que eu vou até adiantar um pouquinho, pelo que parece, eu falo demais. Não parece nem, eu falo demais. Então, assim, o discurso da sustentabilidade, além disso, ele ainda é um discurso extremamente contraditório. E para falar bem verdade, ele, muitas vezes, ele é utópico, porque a sustentabilidade, por si só, ela é utópica, você não consegue, você sempre leva a etimologia da palavra mesmo, né, sustentável é você conseguir sustentar naquele próprio local, e isso é impossível. Quando a gente pega sociedades primitivas, aí você fala assim, essa sociedade era sustentável, por quê? Fazia o próprio artesanato, comia o que plantava, etc, etc. Tá, mas como você vê agora um Rio de Janeiro da vida, como é que você vai trazer aquela realidade de comer o que planta para uma realidade carioca? Né? Uma realidade própria de Macaé mesmo, né? Então, parece ser utópico. Então, sempre que a gente fala de sustentabilidade urbana, é uma busca pela sustentabilidade urbana. Ser sustentável totalmente é impossível, é realmente utópico, tá? Mas a definição do termo, ela acaba sendo contraditória, por quê? Porque a partir do momento que você fala que você tem uma nova tecnologia sustentável, não necessariamente ela é sustentável na amplitude do termo, levando em consideração questões ambientais, sociais e econômicas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu falo, eu acho que eu até coloquei, ó. Se eu falo do tênis da Nike sustentável, se eu falo do tênis da Nike sustentável porque é feito de borracha de pneu, todo o processo de produção é sustentável. O outro exemplo que eu pus aqui foi da garrafa PET. Essa garrafa colocou, sou PET reciclada. Tem um asterisco, tá bem pequenininho, tem um asterisco. O que é esse asterisco? Colocando que, se eu não me engano, ela é 12% reciclada. Então, assim, a produção da Coca-Cola realmente torna ela sustentável. Outra coisa que é muito comum, infelizmente a gente já passou por isso mais de uma vez como país, né? Essas doações de tecnologia, ou então doações de benfeitoria. Quando você vai ver propriamente dito, esse é um exemplo da África, tá? Recebeu não tem tecnológicos e, na realidade, é lixo eletrônico. Né? A gente recebeu há pouco tempo, eu não vou lembrar a data especificamente, de tecido, e quando foi ver, era lixo hospitalar.
né? Fora o container de lixo mesmo, que muitos países, às vezes, exportam para outros países, né? Lixo direto, há pouco tempo teve um caso da Itália, né, que exportou container de lixo. Então, assim, são vários casos que mostram que nem sempre o que é dito como sustentável é realmente sustentável. Essa figurinha aqui da feira orgânica, ela é bastante contraditória. E se a gente estivesse numa sala de aula, a gente poderia discutir isso pra caramba, seria até bem legal. Aqui eu acabo falando mais sozinho. Mas eu vou colocar algumas questões para vocês, mais para se pensar, e depois, se for o caso, no final a gente pode discutir. Quando a gente fala individualmente que eu estou comprando produto orgânico para uma sociedade mais sustentável, não necessariamente eu estou realmente contribuindo para uma sociedade, estou melhorando a minha saúde. Teoricamente, eu vou ter um gasto menor de hospital, etc. Agora, para a sociedade sustentável, eu nem sempre estou contribuindo. Por quê? Por que eu coloquei isso aqui? Porque, por exemplo, a gente precisa pensar nas dimensões também de cidade e de sociedade. Quando eu falo em feira orgânica e eu estou trazendo esse produto orgânico de uma cidade mais afastada, por exemplo, eu vou citar o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a produção orgânica do Rio de Janeiro é praticamente toda de Teresópolis. É um desperdício muito grande de alimentos, né? Eu estou fazendo com que esse alimento se perca no transporte. A produção orgânica propriamente de produção. Então, eu estou fazendo que esse produto fique mais caro, consequentemente, estou fazendo uma parte da população possa não ter acesso a esse produto mais caro. Então, assim, necessariamente, eu estou 100% contribuindo para uma cidade sustentável. Eu quis colocar esse exemplo mais para poder mostrar o quanto realmente o dito sustentável pode trazer vários contraditórios. Outro exemplo, placa solar. Você pensa na placa solar como uma energia limpa, etc., quase que de cara você vai falar assim, é sustentável. Só que, por outro lado, o descarte dessas placas é muito complicado, principalmente quando você lida com questão de baterias, né, quando você está trabalhando com baterias. A própria produção das torres eólicas também é a mesma coisa. Então, assim, nada é 100%. Então, sempre que alguém te falar, eu estou levando gato por lebre. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas vendem a sustentabilidade. Hoje, sustentabilidade virou um capital. Então, você faz um condomínio e diz que esse condomínio é sustentável, a tendência é com que algumas pessoas paguem por esse sustentável. Vou mostrar daqui a pouquinho alguns exemplos de bairros para vocês também, com esse viés sustentável. Eu passo para os meninos essa apresentação toda, para quem quiser assistir os vídeos. São 2 vídeos muito interessantes com relação ao aquecimento global e com relação à produção de CO2. Eu não vou mostrar aqui, porque eu vi que eu estou falando pra caramba, senão não vai dar tempo de fazer um ano de produção de CO2. Isso aqui é o mínimo que vocês estão vendo, tá? De produção de CO2. Isso aqui chega a ficar tudo vermelho de produção de CO2. E o nosso China e Rússia também são os que têm maiores produções. Deixa eu só ver uma coisa, rapidinho. E o mais drástico, continuamente, no hemisfério norte, é no inverno, que mais causa essa calotas polares, né, no caso do norte. Então, o risco de derretimento é tudo muito
muito real. Quando você vê esse vídeo de 2006, e detalhe, eu não achei mais, não achei mesmo, se alguém achar, me avisa, não achei nenhum outro vídeo posterior a 2006. Não tem nenhum outro. Eu acho que a NASA deve ter feito isso, falou assim, não vamos fazer mais, então a gente vai acabar com a industrialização dos países do norte, vai acabar com os Estados Unidos, então vão matar a gente. Então, acho que foi o último que eles fizeram, e o único e último que eles fizeram. Mas se alguém achar outros vídeos mostrando essa produção, por favor, me comunica aí por e-mail, me fala que realmente seria interessante ver hoje, né, de aquecimento do globo terrestre, né, a gente fica achando que não tem aquecimento, quando você vê isso aqui, você vê que realmente está havendo um aumento da temperatura. Quando a gente vê semana passada, né, porque a gente viveu semana passada, a gente acaba se surpreendendo. E o que é pior, quando a gente vê realmente a quantidade de desmatamento, a quantidade de produção de CO2 nas próprias cidades, né, e na industrialização, a quantidade de eventos dramáticos que a gente está vendo, de enchente, de tornado, de queimada, está sendo tudo muito intenso. Eu não tenho certeza, nunca foi tão intenso os eventos ambientais, né, as catástrofes ambientais, como estão sendo agora. E isso não é coincidência, né, não é por acaso que está acontecendo isso. Então, antes de falar de cidade, eu quis mostrar para vocês um pouquinho que não adianta pensar em sustentabilidade urbana sem pensar no desenvolvimento sustentável da sociedade, né, como um todo. Apesar de que, como eu cada vez um pouco mais. Mas, indo para a questão principal, sustentabilidade urbana. O que é, em que contexto que surgiu esse termo, né? A urbanização cada vez mais intensa, vou passar mais rapidinho, tá, gente, porque eu já falei um pouco disso lá na frente, o ambiente natural sendo ocupado tanto pela própria cidade em si, quanto para quem sustenta essa cidade, né, com agriculturas, etc., tá? As cidades são responsáveis por esse impacto ambiental de forma direta e de forma indireta, né? Nível de produção, de nível de GE na atmosfera aumenta cerca de 70%, potencializando o efeito estufa. Então, os impactos ambientais são muito diretos. Mudanças climáticas, a gente está vendo praticamente toda semana no jornal, é algum lugar do mundo que tem alguma catástrofe ambiental. Outra coisa também que, há um tempo atrás, isso era discutido, hoje já é muito aceito. Antes se falava o seguinte, a gente está vendo mais catástrofes ambientais porque, com a globalização, a gente vê informação do mundo inteiro. Então, uma coisa que acontecia lá na Índia, a gente mal ficava sabendo aqui, quando ficava sabendo, sabia atrasado já. Hoje a gente vê ao vivo. E, há um tempo atrás, se discutia se realmente era isso que estava acontecendo. Hoje não, hoje já vê que realmente a quantidade, a intensidade dos efeitos dos problemas ambientais realmente está muito maior, né? A pegada ecológica foi o que eu tinha falado para vocês, que hoje estima-se o uso de 1,5 planeta, e o modelo atual, a tendência é que os recursos sejam de 2 até 4 planetas no futuro, né? Isso no futuro mais distante. Então, se não houver realmente uma mudança de paradigma, a gente, infelizmente, a Terra não vai acabar, quem acaba é a gente, né? Quem acaba é o ser humano. Então, não querendo ser alarmista, e eu tomo muito cuidado para não ser alarmista, porque eu também acredito nas novas tecnologias, acredito muito nas gerações futuras, etc., de que não necessariamente a diminuição de consumo é o que vai ser eficiente. Pode ser que uma nova tecnologia se mostre mais eficiente do que a diminuição de consumo. Mas, por enquanto, a diminuição de consumo e de industrialização, principalmente, e também de produção agrícola e pecuária, é o que se mostra mais eficiente, né? Você ter realmente uma produção agrícola sustentável, com preservação de áreas de floresta,
você ter uma produção que utilize justamente a floresta para aumentar a qualidade do produto, né? Você ter uma redução até de consumo de carne mesmo, não necessariamente virar vegetariana, eu não sou vegetariana, mas então, as que estão sendo feitas para mitigar o máximo possível, né? Isso aqui é só para vocês terem uma visão geral. Isso aqui é o mundo visto à noite, aberto, né? Mas visto à noite. O hemisfério sul. E reflete aquele videozinho da NASA, né? A industrialização é extremamente excessiva e um consumo extremamente excessivo. E a partir do momento que isso não é reduzido, isso não é controlado, se é um dado capital e outros não têm esse poder de capital, a tendência é que a disparidade social entre os países fique cada vez maior. Consequentemente, a migração dos países mais pobres para os países mais ricos cada vez maior, o que agrava ainda problemas sociais muito complexos, como, por exemplo, até a xenofobia. Né? Então, assim, se eu fosse falar isso aqui, discutir sobre esse assunto aqui com vocês, eu ia ficar talvez a noite inteira, então vou passar direto, tá? Só para poder marcar a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente no Rio de Janeiro, que foi a Rio 92, começou-se a discutir um pouco mais sobre cidades sustentáveis, né? E não só sobre desenvolvimento sustentável. E aí seguiram-se outras, tá? A gente ainda teve mais, depois de 2002, teve mais algumas. Inclusive, a última foi em Paris, né? Que os Estados Unidos e a China não quiseram participar, que é outro problema grave, foi como eu falei para vocês, são os mais industrializados. E aí entraram para o termo da cidade sustentável. É aquela que oferece alta qualidade de vida aos seus habitantes, minimiza seus impactos sobre o meio ambiente natural e conta com o governo local com capacidade fiscal e administrar suas funções urbanas com a participação cidadã. Isso é uma definição do BID, ainda de 2011, tá? Lendo, parece uma utopia. Para a nossa realidade brasileira, então, parece uma utopia maior ainda, né, infelizmente. Mas é uma utopia que a gente pode tentar alcançar como cidadão mesmo e tentar alcançar como projetista, né. A ecologia urbana traz dimensões ambientais para a sustentabilidade urbana, a ecologia urbana vê o sistema como como ecossistema, e aí eu levanto duas questões para vocês, que é a cidade como ecossistema circular e não linear. Por quê? O linear tem entrada de produtos e saída de rejeitos. O circular é você entrar com uma quantidade mínima de produtos, fazer com que aquilo circule, vamos dizer assim, né, a reutilização daquele produto, e você fazer com que saia a menor quantidade possível de rejeitos, né, de poluição, etc. Então, esse é o objetivo principal, vamos dizer assim, é um metabolismo circular urbano, eu fazer com que o produto gire dentro da própria cidade. Né? Quais são essas diretrizes para alcance da sustentabilidade urbana? Eu citei aqui, por isso que eu falei, depois eu vou passar para vocês, se alguém quiser ler com mais calma, ter esses indicadores, etc. Eu citei aqui 3 indicadores de sustentabilidade, que foi o Objetivo do Desenvolvimento do Milênio, de 2000, que eram 8 objetivos, 21 metas e 60 indicadores, a Agenda 2030, que também foi produzida em 2015, que tem uma lista também de coisas a se fazer, vamos dizer assim, e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é o mais atual, que são 17 objetivos e 169 metas. Um dos objetivos é cidade sustentável, tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Né? Então, esse é um objetivo, querendo ou não, global. Né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles visam orientar as políticas nacionais e atividades de cooperação internacional. Qual que é o risco disso? Como vocês estão vendo aí, é da ONU, tá vendo? Nem sempre todos os países são favoráveis a essas interpretações, esses objetivos da ONU. Então, por exemplo, o Brasil, ele assinou que em 2030
estaria, agora não vou lembrar de cabeça, não tem como olhar isso aqui agora, mas são vários temas que o Brasil estaria a favor de redução. Redução de CO2, redução de consumo de água, tem várias coisas. O Brasil assinou esse projeto, com a ONU. E, infelizmente, a gente não vai chegar nos nossos objetivos. Muito provavelmente não. Isso a gente não vai mesmo, pelo que está indo, por enquanto. E não estou falando nem dos últimos anos, propriamente dito, não. Dos últimos anos, estou falando do último governo, não. Dos últimos anos mesmo, das últimas décadas, o Brasil não está alcançando os objetivos que ele firmou com a ONU para 2030. Para se tornar sustentável, aí eu coloquei deverão, mas o deverão é utópico, tá? Mas são objetivos a resiliência com relação às mudanças climáticas, ser mais eficiente no uso dos recursos, que seria essa questão do metabolismo que eu falei para vocês, metabolismo circular, tanto materiais quanto energéticos, reduzir, diminuir o impacto do meio ambiente, evitando a geração de poluentes e resíduos, garantir qualidade de vida e acesso à infraestrutura a todas as ambientais e econômicos do desenvolvimento urbano sustentável. Outro exemplo aí de ações mundiais são os habitats, que são congressos também de definição de critérios da Conferência das Nações Unidas também, sobre habitação e desenvolvimento urbano sustentável. O Habitat 1, em 76, 37,9% da população era urbana. O Habitat 3, em 2016, 54,5% da urbanização da sociedade é urbana, mundial. Então, quer dizer, é uma urbanização bastante intensificada e a tendência é só aumentar. Então, a cidade hoje é um foco muito importante para a questão de desenvolvimento urbano sustentável. Essa é uma norma brasileira sobre comunidades sustentáveis. Quem for estudar sobre o tema vale muito a pena ler. É uma norma que, na realidade, ela é uma cópia de uma norma norte-americana, mas ela é bem estruturada e bem descrita, tá? A universidade, inclusive, tem disponibilidade das normas da ABNT, nos computadores da universidade. Então, depois, se alguém quiser ter acesso à norma, vale a pena. Então, assim, é a primeira norma, tá vendo? É 2017, é super recente. É a primeira norma brasileira sobre o desenvolvimento sustentável de comunidades, no caso de urbanas, tá? São os indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida. Aí eu vou entrar rapidamente nos princípios de sustentabilidade urbana. Isso aqui é óbvio que isso aqui é totalmente mutável. Isso aqui eu desenvolvi com uma outra professora que chama Gabriela, Ângela Gabriela Rossi, mas assim, é totalmente, isso foi a forma como a gente estruturou, tá? Gestão de empreendimento, forma urbana ou morfologia urbana, tecnologias sustentáveis e acesso à infraestrutura técnica, mobilidade urbana, acesso à infraestrutura social, acesso a postos de trabalho e geração de emprego. Está descrito algumas coisas que poderiam ser feitas. Para falar bem a verdade, é praticamente uma aula sobre cada um, então eu vou ter que passar realmente mais rápido. Tá? A questão da gestão urbana não é uma habilidade, nem uma competência do engenheiro e do arquiteto, do projetista de cidades, vamos dizer assim. Mas é uma coisa que, se não tiver participação comunitária, a presença de serviços, diversidade social e cultural, incentiva a construção de outras cidades semelhantes, limitação da densidade demográfica. Quando a gente fala de limitação de densidade demográfica, todo mundo levanta o cabelo. Como é que eu vou limitar uma cidade, o crescimento de uma cidade? É quase que irreal para a nossa realidade de desenvolvimento econômico falar assim, Macaé hoje não quer crescer mais. Do jeito que está, Macaé não quer mais que venham morar pessoas dentro de Macaé. Só que há pouco tempo a gente passou por um boom urbano enorme, né, demográfico enorme, e as pessoas que já estavam aqui viram que aquilo não é sustentável para Macaé. Por incrível que pareça, é melhor que Macaé esteja estruturada pelo número X de pessoas. Como que eu limito essa entrada de pessoas, entre aspas? Vou colocar uma lei que não pode entrar ninguém? Não. Eu vou fazer com que outras regiões próximas tenham um desenvolvimento, uma qualidade de vida semelhante.
sem que necessariamente as pessoas queiram inchar as cidades que estão tendo emprego. Políticas públicas, por exemplo, todas as políticas públicas, todas não, mas praticamente todas as políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro são voltadas para a cidade, mega cidade, né? Então, quando você vai fazer um investimento de mobilidade, por exemplo, quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Você está investindo no Rio de Janeiro porque ele é grande e precisa de investimento, ou você está investindo no Rio de Janeiro e cada vez fazendo o Rio de Janeiro ficar maior e mais com a necessidade demográfica maior, né? Então, assim, pensar em investimentos em cidades pequenas e médias talvez seja o maior ápice de buscar uma sustentabilidade urbana. Investir em cidades megas, cada vez mais trazendo pessoas para essas cidades em busca de emprego, é um tiro no pé, porque você vai estar trazendo problemas ambientais graves, vai estar trazendo problemas de mobilidade extremamente complexos, difíceis de trabalhar, etc. Tá? Então, assim, gente, eu sabia que eu ia falar demais, são 5:07. Forma urbana, mobilidade urbana, acesso à infraestrutura social, tecnologias sustentáveis, acesso a postos de trabalho e geração de emprego. Não vou nem entrar nos métodos de avaliação, aqui são exemplos. Como eu já falei, eu vou disponibilizar para vocês essa apresentação, tá? São exemplos que começaram primeiro por edificações sustentáveis, depois por bairros sustentáveis, experiências na Europa, principalmente, tá? Sarriguren, que é um bairro legal de se estudar. Vários exemplos de bairros sustentáveis na Europa. Parei só em Sarriguren, peraí, deixa eu passar direto. Freiburg, na Alemanha, tá? Eu ia explicar cada um desses, óbvio que não deu. Algumas experiências nos Estados Unidos com o New Urbanism. O New Urbanism começou com uma crítica muito grande aos subúrbios americanos, principalmente feito pela Jane Jacobs, com esse morte e vida das cidades americanas. Uma tentativa de melhoria de transporte, preservação de recursos naturais e senso de comunidade. Já houve uma crítica a essa carta do urbanismo grande. David Harvey, quem for estudar aí mais para frente sobre urbanismo, vai sempre ouvir falar de David Harvey. Foi um dos que criticou, ele fala que essas cidades se tornaram monótonas, tá? Mas são cidades voltadas para a questão de polinucleadas. Eu resolver os meus problemas naquele ambiente reduzido, tá? Esses foram alguns críticos do New Urbanismo, não vou entrar neles agora. Algumas experiências de bairros brasileiros, Pedra Branca, em Palhoça, Sorocaba, Vila Flora, em Sorocaba, São Paulo, Quartier, em Pelotas. Eu ia fazer uma crítica a essas experiências todas, mas infelizmente não vai dar tempo, tá? Mas principalmente, o que a gente precisa pensar? Deixa eu só voltar aqui rapidinho. O que a gente precisa pensar? A diversidade social, a senso de comunidade, os grandes condomínios são simplesmente condomínios fechados sem muros, proximidade do centro, a questão da mobilidade, é um bairro, é uma cidade, são questões que devem ser levantadas quando você analisa esse tipo de empreendimento. É só uma venda do dito sustentável? É só uma questão tecnológica? Tá? E, por fim, são vários bairros no Brasil que estão se vendendo como sustentáveis ou smart city, tá? Também não dá para entrar nas questões. Algumas cidades, essa cidade foi o que eu falei para vocês lá no início, que são claramente da visão da competição, da visão do astronauta e da visão doméstica. Esse primeiro exemplo é Masdar. Masdar é extremamente tecnológica, Masdar está em obra, está na Emirados Árabes, é uma cidade feita para 50 mil residentes fixos e 40 mil volantes, é uma cidade que tem uma tecnologia muito, muito avançada, vamos dizer assim, mas é uma cidade feita extremamente segregacionista. Com uma questão ambiental ainda muito pouco discutida, muito pouco presente. Por exemplo, as árvores são irrigadas constantemente, porque é uma região que não tem uma facilidade de vegetação, né, de crescimento vegetacional, de vegetação. Agora, é uma tentativa enorme mundial, nacional, dos Emirados Árabes, de produção de energia limpa. Então,
não dá para eu explicar aqui tudo por conta do tempo, mas é uma cidade que ainda está em obra, perdeu muito dinheiro nos últimos anos, por conta da crise também, mas ainda está em obra e provavelmente vai ser finalizada. É uma cidade que, para se financiar, ela se colocou como uma espécie de, como é que eu vou dizer? Vai ser um pouco forte chamar de ilha fiscal, mas é mais ou menos isso. Ela chamou várias empresas para irem para lá, e essas empresas teriam uma contrapartida fiscal excessiva e não precisam declarar. Então acaba sendo, a questão da ilha fiscal é um pouco isso, né? Já tem algumas edificações prontas, edificações muito tecnológicas, com viés sustentável em termos de edificação mesmo, material de construção, etc. Mas é uma cidade que é questionada a questão da social. Dongtan, por outro lado, é uma cidade que foi proposta na China, não foi feita, pelo contrário, um dos idealizadores, inclusive, se suicidou porque foi acusado de corrupção. E Dongtan é uma cidade extremamente ambiental, é um projeto feito com viés bastante ambiental, tá? De ocupação a área de manguezal preservada, áreas de rio preservadas, só retificadas em algumas áreas, vegetação, telhado verde, extremamente arborizada, uso de bicicleta, etc. Tá? Esses aqui são outros exemplos chineses também. É tudo ideológico, não foi para frente nenhum desses ainda, mas alguns já estão em obra, tá? E o último exemplo é um exemplo extremamente pontual, é uma cidadezinha para 2.000 habitantes, que foi colocada como cidade sustentável, que na realidade é uma cidade social, feita para ocupação de pessoas que perderam as suas casas com uma enchente grave, mas que de ambiental e de tecnológica não tem absolutamente nada, mas tem uma estrutura social bem pensada em termos de comunidade. Então, assim, para finalizar, é muito difícil definir o que é desenvolvimento sustentável e sustentabilidade urbana. Ainda é um ideal, não é nada fácil de ser alcançado. É um conceito ainda abstrato, e apesar de não caber a nós, né, projetistas, engenheiros, arquitetos, etc., a resolução de todos os problemas econômicos e sociais ambientais, o projeto urbano ainda é um principal instrumento e o mais relevante para essa busca da sustentabilidade.